Meus irmãos, mais uma vez, boa noite. A graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a igreja. Quero pedir que os irmãos abram as Sagradas Escrituras no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Quando você ouve a palavra pureza, o que vem à sua mente? Talvez você pense em algo lindo. Buscamos pureza, por exemplo, nos relacionamentos. Queremos alguém que nos ame de forma verdadeira, de forma sincera, sem falsidade. Buscamos pureza na justiça. Desejamos líderes e governantes que não sejam corrompidos e apliquem a lei corretamente, cuidem do seu povo sem segundas intenções. Buscamos pureza até nos nossos próprios corações, porque sabemos o quanto tantas vezes somos contraditórios e impuros por dentro. E é por isso que muitos acreditam já ter encontrado o caminho da pureza. Alguns colocam suas esperanças em líderes humanos, em ideologias, em filosofias de vida que prometem uma vida com esperança, uma vida de um reinado justo e um governo puro. Outros dizem, eu mesmo decido o que é pureza, eu sigo a minha própria consciência, as minhas próprias regras. Mas será que essa pureza que o mundo tenta construir, ela é suficiente? Será que esses reinados humanos, essas tentativas de autossuficiência, elas nos levam, será que conseguimos enxergar com clareza o verdadeiro reinado? Para aqueles que creem em Jesus Cristo, crê que o único verdadeiro reinado puro é o reinado de Jesus Cristo. Um reinado onde o rei é perfeitamente justo, ele é perfeitamente bom, perfeitamente sábio. Um rei que não apenas parece puro, mas que é, como lemos, Isaías afirmando a pura santidade, a pura compaixão, a pura verdade. Mas ainda assim, todos nós, até aqueles que já creem, precisam tomar cuidado, pensar com cuidado e constantemente estar realizando perguntas a nós mesmos para nos mantermos alinhados e com os olhos na pureza do reinado de Jesus Cristo. Perguntas como eu enxergo Jesus? Como eu vejo o seu reinado? Será que os meus olhos estão puros ou será que eu estou projetando no rei os meus próprios desejos, as minhas próprias ideias e as minhas próprias vontades que não refletem o reinado segundo as Sagradas Escrituras? É isso que nós vamos ver hoje, meus irmãos, no Evangelho de Marcos, as purezas no verdadeiro reinado. Eu convido os irmãos a lerem comigo os versículos 30 a 44. Diz o seguinte, capítulo 6, versículos 30 a 44. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Ele lhes disse, vinde, repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo, nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir, e reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, é deserto este lugar, e já avançada a hora, despede-os, para que passando pelos campos ao redor pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu, dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe,
Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Meus irmãos, como temos visto no Evangelho de Marcos, capítulo 1, lembre-se, toda a história que nós vemos, toda parábola, tudo que Marcos relata é para mostrar algo para nós. E capítulo 1, versículo 1, ele já nos diz, é para mostrar que Jesus é o Cristo, Jesus é o Rei, ele é o Filho de Deus encarnado, o próprio Deus, que foi manifesto como está escrito nos livros dos profetas. Então Jesus Cristo, ele é a promessa que o povo estava esperando. E quando a gente lê cada versículo, cada página do Evangelho de Marcos, a gente deve ter isso em mente. Então, Marcos ele vai desenvolvendo que Jesus vai crescendo sua fama, capítulo 1, 2, ele reúne discípulos e apóstolos, capítulo 3, capítulo 4, a gente vê que essa fama vai crescendo, mas também vai crescendo a sua rejeição, ele vai apresentando parábolas para os seus discípulos, ele vai se mostrando como aquele que tem autoridade sobre a natureza, sobre os espíritos malignos, sobre todas as coisas. E finalmente, capítulo 6, ele volta à sua cidade, ele é desprezado na sua cidade, na cidade de Nazaré, uma vilazinha, e depois, após o desprezo que ele recebe, porque as pessoas estão corrompidas com este reinado, ele envia os seus apóstolos, os seus discípulos, aqueles 12 que ele selecionou no capítulo 3. E após enviar esses apóstolos e discípulos, Marcos, ele faz uma breve pausa que puxa a história do rei Herodes e a gente viu um falso reinado. A gente viu as corrupções desse falso reinado e agora ele retoma de onde ele parou acerca da história sobre os apóstolos. Ou seja, parece que Marcos ele tem a intenção que a gente contraste, que a gente compare como é o falso reinado e as corrupções desse reinado com o verdadeiro rei e com as purezas desse reinado. Porque nós estamos muitas vezes tão corrompidos, nossos corações, que nós nos contaminamos com esse falso reinado. Então, Marcos agora, ele nos apresenta a purificação da nossa visão para que nós possamos retirar tudo aquilo que não se corresponde ao verdadeiro reinado, ao verdadeiro reino, ao verdadeiro rei, e, portanto, ele vai nos mostrar as purezas do verdadeiro reinado. E é isso que nós vamos ver hoje, meus irmãos. Acompanhe aí comigo a primeira pureza do verdadeiro reinado. O verdadeiro reinado tem visões corretas sobre o verdadeiro rei, diferente do que nós vimos do reinado do rei Herodes e do rei Herodes. Versículos 30 a 34, acompanhe comigo versículo por versículo, diz assim, versículo 30, voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Me parece, pelo desenvolvimento que a gente vai ver no Evangelho de Marcos, principalmente capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, onde Jesus está ali corrigindo ainda a visão de reino dos apóstolos, que está muito misturado com essa visão que nós temos de reino aqui na terra. Me parece que a ordem das palavras, ela faz diferença aqui, porque ele diz assim, os apóstolos voltaram e disseram quanto tudo haviam feito e ensinado. Eles inverteram o que Marcos até agora, ele tem ensinado para nós, que Jesus, ele sempre está preocupado com o ensino. O ensino
é prioritário e diante do ensino é acompanhado os sinais autenticando, mostrando a veracidade do reino e do rei. Então o ensino é importante, mas os apóstolos eles fazem algo importante. Eles vão prestar contas ao rei. O rei enviou eles de uma forma que os caracterizava como dependentes de Deus, como nós vimos. Não leve nada, leve apenas um bastão e sandálias, e vocês vão apresentar primeiramente a minha palavra. Mas parece que quando, mesmo eles tendo essa atitude positiva de prestação de contas ao verdadeiro rei, porque eles entendiam que eles estavam servindo ao próprio Jesus, na medida que estavam se entregando à missão e se desapegando desse mundo, eles vão lá e prestam contas ao rei. E isso deveria nos alertar que, embora Jesus Cristo ele não esteja presente entre nós fisicamente encarnado, onde nós podemos ver, assim como os apóstolos podiam ver Jesus, ainda assim, Jesus Cristo ele deu a extensão de si mesmo. E qual é a extensão de si mesmo? A igreja. É isso que fala Efésios capítulo 1, lá no finalzinho. Então, Jesus Cristo, ele tem um corpo. Ele é a cabeça desse corpo. E o corpo visível para nós, onde nós podemos experienciar a presença de Cristo, é a reunião de todo aquele que crê no Senhor Jesus. E eu queria ressaltar para nós que, meus irmãos, quando você e eu, nós servimos na igreja local, nós não estamos servindo a homens, mas assim como os discípulos, nós precisamos realinhar a contaminação que temos no mundo e rejeitarmos a ideia de que você e eu, nós estamos servindo ao pastor, ao conselho da igreja, aos presbíteros, aos oficiais, e também desnivelar o nosso padrão, como eu já vi em alguns podcasts, assim que estão bombando aí pelo mundo, onde a pessoa, quando vai comparar algo realizado na igreja, ou no reino de Deus, ou para o rei Jesus, ele diz, mas o pessoal do mundo faz assim. E aí ele coloca o padrão, digamos, mais alto do pessoal do mundo, mas esse padrão é muito baixo e equivocado para o rei Jesus. O padrão do reino é o próprio rei Jesus, e nós devemos trabalhar e servir, não só na igreja local, mas a nossa vida inteira, ou seja, além da igreja local, deve ser uma vida de serviço, tendo ciência de que iremos prestar conta e estamos prestando contas ao rei Jesus. Essa é a visão correta acerca do reinado e do rei Jesus. Nós estamos servindo ao próprio rei, como nós vemos em Mateus capítulo 25, por exemplo, que ele vai dizer, vocês não deram de beber, vocês não deram de comer a esses pequeninos, então vocês não me serviram, porque servir aos discípulos do rei Jesus é servir ao próprio rei. Esse é o nível que o rei Jesus, ele tem de intimidade e de proximidade com os seus discípulos, com os discípulos do rei. E é assim que nós vemos nos livros da Bíblia, acerca da sua igreja, do seu corpo. Prosseguindo, eles relataram, e Jesus, ele fala algo para esse relato. Parece que Jesus, ele vê que os seus apóstolos, seus discípulos, eles estão cansados. Ele fala o seguinte, versículo 31 e 32. E ele lhes disse, vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. E se a gente vê no Evangelho de Marcos, a gente vai ver que isso aconteceu com o próprio rei Jesus. O rei Jesus correu a sua fama nos lugares, veio pessoas de todas as regiões,
porque a sua fama, o seu nome, ele estava se tornando importante e divulgado. E na medida que a sua fama ela era espalhada pelo mundo, as pessoas vinham se encontrar com ele. Mas agora Jesus, ele seleciona aqueles que vão ser o fundamento da igreja. É isso que Efésios também fala. Efésios capítulo 2. Eles serão o fundamento da igreja, os apóstolos e os profetas. E esses é agora que chamam a atenção. Perceba, não é mais só o rei Jesus, mas parece que a extensão do reinado de Jesus, que continua pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos e, consequentemente, pela sua igreja local, pelo corpo de Cristo, leva agora a reputação de Cristo, e as pessoas, elas se atraem pelos sinais e maravilhas que envolvem a igreja local. E parece que os apóstolos, diante dessa missão de 2 em 2, que eles saíram evangelizando todo aquele território, Jesus viu o cansaço neles. E ele disse, olha, realmente servir e se sacrificar é cansativo. Então ele diz, venham repousar. E ele leva essas pessoas a sós para um lugar deserto. E percebam uma coisa, meus irmãos, quando os apóstolos vêm e Jesus fala para repousar, eles vão para onde? Eles vão para o encontro do Rei Jesus. O descanso que nós devemos almejar é o descanso de continuarmos sendo produtivos para o reino. Não é improdutividade. Porque na medida que eles vão descansar, eles descansam como? Com Jesus ensinando para eles, com a companhia de Jesus. Jesus não diz, olha, vocês vão descansar e vocês vão dormir um pouco agora. Dorme aí, cochila, entendeu? Toma um suco de laranja, vai aproveitar a vida, vai viver. Ele fala isso, a gente vai para um resort agora. Não, vamos para o deserto, vocês comigo. E quando a gente vai, por exemplo, para resumir essa questão do descanso, de uma forma muito resumida mesmo, que eu não tenho tempo para isso, mas Hebreus capítulo 4, por exemplo, você vai ver ali o princípio do descanso. E o autor aos Hebreus vai dizer o seguinte, no capítulo 3, que é o argumento que ele está usando para falar do descanso, ele vai dizer, se esforcem para entrar no descanso, porque se vocês não almejarem o descanso, vocês vão partir para a incredulidade. Se vocês não agem como alguém que já está descansando no Rei Jesus. Porque perceba, Josué, aí ele vai dar o exemplo de Josué, que guiou o povo até o descanso, a terra prometida, e depois ele vai dizer, Josué guiou o povo até o descanso, mas depois vem Davi, Salmo 95, e fala de um descanso ainda. Então, o povo não descansou verdadeiramente após conquistar a terra, mas nós encontramos descanso no próprio Rei, no Rei Jesus. Esse é o descanso prometido que já pode ser desfrutado. Então perceba, descanso não é a gente, vou viajar, rapaz, estou exausto de tanto ir para a igreja. A igreja fica sendo vista na nossa mente como um dever, como uma obrigação. Meus irmãos, eu quero libertar quem está aqui com essa obrigação. Não precisa vir à igreja. Se você não quer vir, não venha. Agora, se você foi salvo pelo Rei Jesus e você entendeu que o momento de culto é momento de descanso, que o momento da EBD é um momento de refrigério espiritual, porque você quer, em resposta à salvação, descansar em Jesus, venha. Esse é o descanso verdadeiro. É descansar, é estar com os irmãos e louvar. Quando eu estou louvando, eu estou recarregando as minhas forças. Eu estou descansando, porque é a igreja local
que é um pedaço do céu, é um pedaço do descanso pleno que nós iremos desfrutar. E no descanso pleno, com o Rei Jesus, a gente não vai ficar parado, sentado. Perceba, o autor aos Hebreus, capítulo 4, ele leva a gente a Gênesis e diz que o Senhor fez a terra em 6 dias e no 7º dia descansou. Aí quando a gente vai ler o Novo Testamento, a gente vê que Jesus Cristo, ele continua governando, ele continua trabalhando, ele se encarnou, ele morreu, ele se sacrificou, ele se tornou servo. Que descanso é esse? Esse é o descanso do rei. O descanso do rei é assim. Você quer descansar? Então descanse ansiando o dia do domingo, o dia em que nós nos reunimos como corpo de Cristo, e esse é o momento de refrigério, esse é o momento de redirecionar nossa mente para a pureza do verdadeiro reinado, porque nós ficamos 6 dias não descansando no mundo. O mundo não é refrigério. Cinema, TV, essas coisas não são refrigério. Refrigério é a gente estar com o povo de Deus que representa a extensão do cabeça, que é Cristo. E perceba, Jesus Cristo fala, Mateus 11, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se essa palavra for verdadeira para você e para mim, então de fato você entendeu a salvação e entregou a vida ao Rei Jesus. Agora, se você não encontra descanso e refrigério no serviço, em ser servo, em estar na igreja local, em ouvir a palavra de Deus, em cantar louvores ao Rei, significa que o descanso eterno, que será isso, talvez não seja o descanso que você está se esforçando e que eu estou me esforçando. E Jesus, ele nos lembra aqui, através da escrita de Marcos, prosseguindo ainda, versículo 33, diz o texto, muitos, porém, os viram partir, e reconhecendo-os, correram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Então veja, a atenção está com os discípulos carregam a reputação de Cristo, e as pessoas viram Jesus Cristo indo só com os discípulos, eles viram de longe, e o reinado, o rei e seus discípulos, eles atraem tanto as pessoas, porque as pessoas elas estão necessitadas espiritualmente, e as pessoas elas correm na margem, imagine a cena, pessoa correndo na margem para chegar do outro lado da cidade antes do rei e antes dos discípulos. Quando Jesus vê isso, ele não pensa assim, rapaz, lá vem esse povo atentar o juízo, eu estou querendo fazer que os caras descansem, aí lá vem agora, entendeu? Esse povo aí doido, vixe, lá vem, olha como é que vem vestido e não sei o quê, entendeu? Um caindo em cima do outro no chão, pelo amor de Deus. Na casa de Deus é ordem e decência e não sei o quê, entendeu? Aí vem de qualquer jeito para a casa do Senhor, não sei o que lá, é isso que Jesus fala? Não, Jesus fala o seguinte, ó, versículo 34, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhe muitas coisas. E esse era o principal medo de Moisés. Se você for lá para Números, você vai ver que Moisés ele fala, Deus, se você não for com a gente nessa caminhada, eu fico com medo, porque eu não quero que Israel fique como ovelhas sem pastor. Aí depois você vai ver lá em Ezequiel, capítulo 34, que isso aconteceu. Israel, a nação de Deus, estava como ovelhas sem pastor, e os pastores que tinham ali, estavam se aproveitando do rebanho, estavam focados em si mesmos, pegando as melhores partes
para si e não para Deus, deixando o povo passar necessidade enquanto eles estavam se fartando. É isso que a gente vai ver em Ezequiel 34, e Jesus ele confirma isso. Israel está como ovelhas sem pastor. E a atitude de Deus, de Jesus Cristo, não é dispensar, ei, galera, ei, agora eu estou só com meus apóstolos, vocês fiquem para lá. Não, Jesus Cristo, ele é o próprio amor, ele não rejeita aqueles que o procuram. E ele não diz assim para os discípulos que o descanso é improdutividade, o que mais uma vez ressalta aquilo que eu falei. Porque Jesus Cristo poderia expulsar esse pessoal aí, dizer, rapaz, vocês estão fazendo muito barulho aqui para os meus discípulos, eu quero que eles descansem, mas não. Parece que o descanso envolve estar servindo ao Rei Jesus e sendo reflexo desse compadecimento, dessa compaixão, dessa misericórdia. Porque quando o Rei Jesus vê pessoas que não entenderam qual é o verdadeiro reinado e o verdadeiro rei, e estão indo em direção a ele, ele faz o quê? Ele ensina a eles, e passou a ensinar-lhe muitas coisas. E a gente já viu o resumo do Rei Jesus. O que é que ele ensinou para esse pessoal que veio correndo? Arrependam-se, o reino chegou, o rei chegou, eu sou o rei. Arrependam-se dos seus pecados. Esse foi o relaxamento desse pessoal lá com o Rei Jesus. E isso, meus irmãos, mostra para mim, né, eu lembrando da vida de um amigo meu que me inspira no Evangelho, eu estava conversando com ele, e ele falou assim comigo, a gente estava tendo uma conversa normal, e falando sobre igreja, sobre Jesus, para edificar a nossa fé. E esse irmão falou assim, Claudino, porque ele viaja a muitos lugares, né, aí pelo mundo. E aí ele falou, Claudino, eu faço de tudo que eu posso para chegar na igreja. Aí eu falei, rapaz, por quê? Aí ele falou, porque a igreja é um momento de descanso, é um momento que eu relaxo. Apesar de exortação, apesar de confrontação, apesar de redirecionamento da minha visão, eu estou no canto onde reflete o meu anseio do descanso pleno, que é ali onde eu lembro quem eu sou de verdade. Eu sou servo de Jesus Cristo. Eu tenho que focar na esperança eterna e não nas coisas daqui. É ali onde eu estou com meus irmãos, e meus irmãos me lembram de quem eu sou. Você orou por alguém do seu escritório hoje e evangelizou alguém na semana? Como está a sua vida de oração? Como está a sua devocional? Qual livro da Bíblia você está lendo? Então essas coisas a gente só encontra se relacionando com outros crentes e se relacionando na igreja local. A gente não vai encontrar no mundo essas coisas. E esse é o descanso. O descanso é ser servo, é ser cidadão da cidade celestial, como o autor de Hebreus fala, olhando, ansiando e agonizando nessa carreira difícil. E esse meu amigo, eu fiquei impactado com o testemunho dele, porque me redirecionou à pureza que eu deveria ver, de fato, o Rei Jesus e a igreja como meu momento de descanso. Isso é descansar. Descansar não é, eu vou me afastar da igreja agora, eu estou servindo muito. Eu vou me afastar e não vou ser acompanhado por pastor, por presbítero, por ninguém, e vou ficar sozinho no meu retiro individual, e aí vou estar bem. Meus irmãos, isso é um grande engano, isso é uma ilusão deste mundo. O crente que está mal, passando por algum problema, ele precisa ter uma intervenção na área espiritual, principalmente. Lógico que você vai ter intervenção na área física, terapia, etc. Mas a principal é espiritual. Mas a nossa cabeça
ela está tão focada na contaminação do falso reinado que a gente não vê a pureza que ele nos concedeu na sua igreja, o seu corpo. Nós estamos vendo as purezas do verdadeiro reinado. A primeira pureza foi sobre que o verdadeiro reinado tem visões corretas sobre o Rei Jesus. E nos versículos restantes, 35 a 44, a gente vai ver a segunda pureza: o verdadeiro reinado sustenta os verdadeiros discípulos do Rei. Versículo 35 diz: em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: é deserto este lugar, ou seja, é isolado, é sem povoação, e já avançada a hora. Então percebe, parece que a cena que Marcos quer colocar na nossa mente é de um agravamento, é de uma urgência, porque duas vezes ele fala em declinando a tarde e avançada a hora, ou seja, está ficando escuro, e isso é grave no deserto. E aí ele vai prosseguir, versículo 36, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Então veja, como os discípulos de fato, eles ainda não tinham compreendido totalmente o rei e o reinado, embora eles já estejam fazendo coisas grandiosas. Eles estão agindo como gestores, como profissionais, gestores de empresa, que aí ele diz: rapaz, a gente não vai tomar conta desse povo aí não. Cada um cuide de si, entendeu? Eu cuido da minha vida, fulano cuida da sua, cicrano da sua, entendeu? E Jesus, olha, despede esse povo aí, porque vai sobrar para a gente, entendeu? Vai sobrar para a gente e não vai dar certo. Então despede, porque esse povo aí não é problema nosso. Eles que se resolvam. Eu não pago minhas contas, eu não faço tudo, não sei o que, para não depender de ninguém. Está aqui, esse povo quer depender da gente agora? A visão dos apóstolos está indo por aí. Versículo 37, ele diz: porém Jesus lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Os apóstolos já estão agindo com um pouco mais de autoridade. Rapaz, aí, você quer que a gente reúna 6 meses de salário e a gente dê para esse povo? A gente não tem, Jesus, você não lembra que você mandou a gente sem nada? Como é que a gente vai reunir algo desse tipo? E Jesus está falando: vocês têm. Vocês têm. E ele disse isso porque, se vocês lembrarem, nos versículos anteriores, ele deu autoridade para exorcizar espíritos e para fazer o que? Milagres. Então, os apóstolos, eles têm condição, porque Jesus Cristo deu essa condição para eles. E Jesus está mostrando que o insuficiente é suficiente na mão do rei, porque o rei disse. Mas só que parece que a gente, juntamente com essas pessoas, a gente não está totalmente dependente do Rei Jesus, e aí a gente não encontra suficiência em Cristo, e que Cristo, ele pode tornar a nossa fraqueza em força. E aí versículo 39, continua: então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Pulei aqui. Versículo 38. E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Vamos prosseguir até o 40, diz: então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. E isso, meus irmãos, já vai nos lembrar, conforme a gente vai ver, vai nos lembrar, porque já nos lembrou, porque Jesus, ele age como um rei pastor, né? Então ele age como um pastor, porque ele vê aquele povo disperso, como ovelhas sem pastor. E aí a gente já vai lembrando um pouco do Salmo 23, por exemplo, onde Jesus, onde o Deus eterno, ele realiza um grande banquete e ele é o pastor das ovelhas. E as ovelhas, elas são levadas a locais perigosos
e ainda assim o pastor conduz em segurança as ovelhas para pastos verdejantes e prepara um banquete na presença dos seus inimigos. Ou seja, o rei, ele é tão poderoso, ele se importa tanto com as suas ovelhas, que não importa se os inimigos estão ali na porta ou vendo, mas só que o rei, ele protege as suas ovelhas e supre as suas necessidades. E parece que aqui o rei, ele já está se tornando um grande anfitrião, porque, por exemplo, essa palavra relva verde lembra desses pastos verdejantes. O fato de Jesus, ele está dando um grande banquete como um anfitrião, lembra o sustento dele, que ele tem como pastor das suas ovelhas, e o fato dele estar ordenando as pessoas daquele jeito, lembra um pouco Êxodo capítulo 18, quando Moisés, ele é aconselhado por Jetro a suprir a necessidade do povo, e para suprir a necessidade do povo, ele diz, olha, coloque em grupos de 1000, de 100, e se parece um pouco com essa estrutura. Me parece que Marcos, ele quer trazer um pouco esses versículos, esses trechos à memória, para mostrar que o rei, ele está fazendo como sempre fez, está preparando o povo e protegendo o povo devido ao seu amor pelos seus discípulos, para suprir a necessidade desse povo. E aí veja o que acontece, versículo 41 a 44. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. E aí fica, rapaz, a gente fica pensando, a gente vê pregações aí, onde a pessoa fala dos milagres, então para acontecer o milagre você tem que ordenar, você tem que não sei o quê. Mas, veja, você lembra de Marcos capítulo 1? É sobre o rei Jesus. Não, esse livro não é sobre os milagres ou como replicar os milagres. E até agora a gente viu que Marcos está enfatizando o rei e o seu reinado. E diante de todos esses flashes que a gente recebe do Antigo Testamento, me parece que o que Marcos ele quer mostrar aqui para a gente, que é o pequeno cenário dos fundamentos da igreja, já é um pouco da ceia que a gente vai ver lá em Marcos capítulo 14, por exemplo, que a gente vai ver de uma forma mais ampla, mas parece-me que Jesus Cristo, quando ele chama esse pessoal, perceba, a ênfase dele é ensino, é a palavra de Cristo, é a palavra do rei. Só que as pessoas estavam ali há tanto tempo, que elas precisavam também de sustento físico. Mas perceba, o principal é o sustento espiritual. E se a gente pegar isso aqui como o grande banquete que o anfitrião dá, e a gente for lá para Marcos capítulo 14, que vai ter um grande banquete também, e que nós usufruímos de um grande banquete também, qual é esse banquete? Para mim é reflexo já da Santa Ceia, é o grande banquete do rei, é, por exemplo, o grande banquete revelado em Salmo número 23, e esse grande banquete, essa grande refeição, não é que Jesus Cristo, ele alimenta e nos sustenta com coisas materiais, porque até agora isso aí não foi a ênfase de Marcos, mas o importante aqui é que Jesus Cristo proveu os seus discípulos através de algo muito melhor do que pães e peixes, através dele mesmo. Ele é o pão que desceu do céu, João capítulo 6. Então me parece que Jesus Cristo, ele está formando um microcenário, aí, um cenário embrião,
do que vai ser a igreja no futuro. E a igreja no futuro, ela, como eu disse, é o corpo de Cristo, e como corpo de Cristo, nós replicamos o sustento que existe desse corpo na administração da Santa Ceia. Perceba como a Santa Ceia é importante. Se você for lá para 1 Coríntios capítulo 11, você vai ver que a Santa Ceia é uma grande refeição, um grande banquete. E a gente se alimenta de quê? Do corpo e do sangue de Cristo. É isso que a Santa Ceia é. Ela é necessária para nós, para que a gente analise a pureza do reinado de Cristo, do Rei, e a gente relembre que o sustento primordial não é alimento, mas é o Rei Jesus, as suas palavras. E se você for incrivelmente para Hebreus 4 e ler Hebreus 4 todo, você vai ver que depois dele falar do descanso, que eu falei anteriormente, ele vai falar justamente da palavra de Deus, que leva a gente ao autoexame, quando não estamos nos esforçando ou sendo produtivos no descanso. E é isso que a Santa Ceia faz. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se. Será que nós temos sustentado os discípulos do Rei Jesus com a provisão que Ele nos deu? E, meus irmãos, eu estou falando que a prioridade é bem espiritual, com certeza. A palavra de Cristo é o principal, mas só que veja como se a gente estiver doente, essas coisas se invertem. Se a gente estiver doente e estivermos arraigados neste mundo perverso, o que a gente vai priorizar são os bens dessa terra, a materialidade e as coisas visíveis dessa terra. A gente vai chegar na igreja e a gente vai chegar, rapaz, é cada um no seu quadrado, entendeu? Eu cuido da minha vida, a salvação é individual, fulano não depende de mim, cicrano não depende de mim, eu não preciso discipular ninguém, eu não preciso sustentar ninguém espiritualmente. E perceba, essas coisas se invertem, se a gente não tomar cuidado, se a gente não está constantemente redirecionando o nosso coração ao foco e à ênfase que é o Rei Jesus. Agora, se a gente entende que o Rei Jesus, Ele se deu e Ele é o suprimento espiritual e tudo o que precisamos para viver neste mundo, a gente vai achar os bens materiais pequenos demais. E aí a gente vai fazer como o Rei Jesus, que Ele não inverte, Ele primeiro ensina e depois Ele fala, isso aí é muito pouco, eu supro vocês disso aí. O principal sou eu, o principal é a minha palavra, o principal é se alimentar de mim, que sou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso me lembra quando eu estava na caminhada de seminário com um amigo meu, seminarista, que me acompanhou muito tempo aí, e a gente mutuamente se edificou na fé, e esse irmão, ele falou algo que eu acho que a gente foi se esquecendo com o tempo por causa dessa inversão que provocamos na igreja. E aí ele falou, Claudino, teve uma vez que eu fui para um curso de obreiros leigos e vários pastores de várias igrejas, eles doam as suas férias para esse curso. E aí ele falou que nesse curso ele era muito religioso, ele não era convertido ainda, e ele se converteu lá. E lá era só exortação, só mostrando que o cristianismo era mesmo, o amor de Cristo, não sei o quê. E ele falou que impactou um momento que o pastor ensinou sobre a Santa Ceia. E ele falou, meus irmãos, eu vou mostrar para vocês hoje como era a Santa Ceia no tempo de Jesus. E aí ele pegou um pão enorme e ele foi pegando um pedaço desse pão e dando para cada um. E aí falando, este é o corpo de Cristo e tal, ou seja, contato. Você está vendo? Contato, relacionamento.
aproximação, autoexame. Nós estamos unidos por causa disso. E aí ele ia saindo com a garrafa e enchendo os copos do suco, que é o sangue da nova aliança. É uma refeição, é um banquete. E esse banquete faz a gente pensar, é aqui que eu encontro o meu sustento. É em Jesus, é com esse povo, é com todos aqueles que exercem a fé. Eu tenho que me alimentar do Rei Jesus. Eu tenho que me alimentar do próprio Cristo. Isso impactou ele e me impactou também, porque eu percebi que eu estava sendo assim também. Eu não estava vendo o Rei Jesus e a ceia como esse grande banquete que nos alimenta e nos farta espiritualmente. Meus irmãos, esse sermão, ele destacou e fomos conduzidos por uma palavra, pureza. A palavra é pureza. E essa não é uma pureza qualquer, não é a pureza que o mundo tenta fabricar, nem aquela que tentamos conquistar por nós mesmos, pelos nossos esforços, mas a pureza que vem de ver com clareza o verdadeiro Rei, que é Jesus Cristo, e reconhecer nele a beleza do seu reinado santo. Diante disso fica uma pergunta: qual é a escolha que nós temos feito? Será que a gente vai continuar confiando em visões turvas, distorcidas, em reinados falhos, como esses que nós encontramos no mundo? As instituições políticas, qualquer instituição humana, ou talvez até em nós mesmos. Ou será que a gente vai pedir: Senhor, purifica meus olhos, que eu veja o verdadeiro Rei Jesus Cristo e me renda ao seu reinado? Meu desejo é que Deus conceda a graça de termos os olhos purificados, a boca purificada, assim como o profeta Isaías desejou, e tenhamos corações renovados para enxergar e para seguir o único Rei puro e verdadeiro, Jesus Cristo. Igreja, fecha seus olhos, vamos orar ao Senhor Jesus nesse momento. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti para agradecer ao Rei puro, santo, 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 que encarnou-se, nascido sob mulher, nascido sob a lei. Embora Ele seja santo e puro, Ele se relaciona com a gente de uma forma íntima. Mas para termos esse relacionamento íntimo com o Rei Jesus, Ele morreu, Ele deu a sua vida, Ele proveu a si, Ele se deu a si mesmo e proveu para nós o pão verdadeiro, a bebida verdadeira que precisamos. Queremos agradecer imensamente esse sacrifício na cruz. Queremos agradecer o verdadeiro Rei, o qual nós iremos prestar contas e prestamos todos os dias. Que o olhar desse Rei não se aparte de nós e que a consciência desse olhar nos faça responder em amor a essa obra maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, purifica nossos corações, purifica nossos olhares, nossas ações, para que possamos, como igreja local e não só como indivíduos, refletir a pureza do Rei Jesus e sermos vitrine para o mundo e sermos vitrine para a edificação nossa do próprio corpo, do corpo de Cristo. Coloca em nós esse desejo de sustentar os verdadeiros discípulos do Rei e de corrigirmos constantemente nossa visão acerca do verdadeiro Rei. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.